Olá a todos, bem-vindos aos seguidores do canal Chester News. Bom, esse Chester News eu quero me dedicar à questão da religião, né? Mais especificamente a carta, né, encíclica do Papa, chama Fratelli Tutti, somos todos irmãos. E assim, eu fiz um Chester News artigo, né, escrito, sobre as minhas impressões sobre eu fiquei 3 dias lendo. Para quem não sabe, encíclica é uma carta aberta do Vaticano que tem sim estratégias, o que o Papa, as intenções do Papa, né? E o que ele deseja passar para a humanidade. E assim, muito interessante essa encíclica. Ele estrutura todo o documento numa parábola muito conhecida de Jesus. Eu particularmente sigo o judaísmo, né? Eu sigo a única religião que eu sigo é o judaísmo, mas eu gosto da teologia. Eu estudo o cristianismo também, o islamismo. Então assim, eu gosto da teologia. Não é que eu tenho várias religiões, mas eu sigo o judaísmo. Mas eu assim sou familiar ao cristianismo por estudar muito o cristianismo em geral, a doutrina de Jesus, né? Os que acreditam, enfim. E assim, eu achei a melhor encíclica de todos os tempos, o melhor Papa do mundo. Porque assim, ele fala, na minha opinião, é a parábola mais, assim, uma das mais... É difícil falar qual ensinamento de Jesus é mais impressionante, mas essa parábola do bom samaritano, ela é muito conhecida. E o Papa ele faz essa encíclica com base nessa parábola de Jesus. Para quem não conhece, eu escrevi o artigo Chester News, eu vou deixar na descrição do vídeo. E é tipo assim, perguntam para Jesus, quem que é o meu próximo, né? Ele estava falando sobre amar o próximo, e naquela época, na antiguidade, o Jesus era judeu, provavelmente um judeu essênio, né? Que pregava a simplicidade, a não violência, né? Enfim. E perguntou, quem que é meu irmão, né? Quem eu devo amar? Quem é o próximo? Aí Jesus contou uma historinha que tinha um um judeu, né? Que ele foi assaltado no caminho para Jerusalém, ficou quase morto no chão, espancado, né? Ferido. Aí ele vai contando, passa um rabino, né? Sei lá, um sacerdote levita, que é como se fosse um padre, né? Cristão. É um padre, era um rabino judeu na época. Olhou, não fez nada, deixou ele abandonado lá. Aí passou um rico também, olhou ele quase morto lá, não fez nada também. Aí passou um samaritano. O que era o samaritano? A Samaria era uma região embaixo de Israel, do antigo Israel bíblico e da Judéia, que era uma região que eles não... eram quase inimigos. Os judeus eles não comiam na mesma mesa, eles tinham uma inimizade assim absurda. É como se fosse esse estranhamento que tem atualmente entre os judeus e os islâmicos. Então, pegou um samaritano que não era rico, ele chegou, pegou o personagem de que Jesus explicou para passar a sabedoria, a mensagem de Deus, colocou num burrinho e levou para uma estalagem. Estalagem é que tinha, igual na época do faroeste, era tipo um armazém misturado com um hospitalzinho, com um hotel. Era um armazenzinho que existia até na época dos faroeste. Deixou lá e falou assim, ó, vou te dar uma moeda, você cuida das feridas dele, quando eu voltar, se tiver mais gasto, daqui 2 dias eu pago o que você gastou com ele. Ou seja, ele ajudou o próximo, ele era um samaritano, ajudou um judeu, ou seja, uma pessoa de uma nação, vamos dizer assim, inimiga, sem querer nada. Aí Jesus mesmo, com um ensinamento tão genial que Jesus tem, né, inspirado por Deus, a própria história, ele perguntou, quem você acha que era o próximo? Aí o próprio discípulo, né, ou sei lá quem estava ouvindo Jesus, falou, quem agiu com mais misericórdia é o próximo. E essa parábola é a que o Papa ele fala dela o tempo todo nessa encíclica. E eu acho muito interessante porque, para ser judeu, naquela época de Jesus era judeu, o próximo tinha 3 componentes, né, nessa parábola, se você estudar ela a fundo. Um judeu ele tem que nascer de mãe judia, ou seja, tem um componente étnico em ser judeu. Mas para ser judeu não basta só nascer judeu, você tem que seguir os quase 600 mandamentos da Torá, né, que é o Antigo Testamento.
Então, assim, você tem que seguir a lei de Moisés, nascer da mãe judia tem um componente étnico, um religioso, espiritual, você tem que seguir os mandamentos para ser considerado judeu. E agora que existe a nação de Israel, ser judeu é um componente nacional também. Então, Jesus falou ele estava perguntando para ele, quem é meu próximo? Como só existiu, né, praticamente, tinham outras religiões, pagãs e tal, mas o judaísmo fala, quem é meu próximo? Geralmente a gente tem né, a gente acha, não, meu próximo são meus amigos, minha família, as pessoas do meu bairro, da minha cidade, estado, até país, no máximo, assim, as pessoas que gostam da mesma coisa que eu, mesmos hobbies, mesma profissão, mesmo tudo, a gente tem a tendência de achar que o próximo é alguém próximo. Então, para ser judeu, tinha três componentes, o étnico, o nacional e o religioso. E Jesus fala justamente uma parábola de um samaritano, que era odiado pelos judeus, ou seja, de uma nação diferente. O levita, que é um sacerdote judeu, passou e não ligou, então, tipo assim, Jesus fala, não interessa, cara, sua religião, seu posto religioso, seu cargo, seu diploma, a sua função social. Passou, na parábola de Jesus, passou um rico e não ajudou o próximo. Então, assim, não adianta você ser rico, ser famoso, ter prestígio. Jesus falou assim, o seu próximo é qualquer um. Então, assim, o que eu acho muito interessante, inclusive já teve alguns tweets que eu vi aqui, o mundo islâmico, assim, adorou essa encíclica do Papa, porque ela realmente fala, somos todos irmãos. E o cristianismo verdadeiro, raiz mesmo no começo do essênismo, né, que o essênismo era um movimento judaico que começou o cristianismo, né, que pregavam a simplicidade, a humildade, não ter riquezas, ser altamente disciplinado, né? Então, assim, era tipo quase parecido com os templários. Então, assim, Jesus fala, o seu próximo pode ser uma pessoa de outra religião, de outra nação, entendeu? Então, assim, tem muita gente que fala, não, o Papa quer unir, o Papa é um anticristo, ele quer unir as religiões, uma espécie de nova era, a era de Aquário, aquele movimento. Não é, o cristianismo raiz mesmo, ele fala, somos todos irmãos, independente de religião, de tudo. Jesus, vou falar uma opinião pessoal minha. Por mais que todos que seguem Jesus se autodenominem cristãos, Jesus, em todo o ensinamento dele, por mais que eu seja judeu e estudo muito o cristianismo, ele não veio fundar uma religião nova. Ele, em outras parábolas, inclusive, não cita no Papa, o Papa não cita nessa encíclica, mas ele fala, um homem e uma mulher têm o mesmo Deus, os escravos e os libertos têm o mesmo Deus. Aí ele falou, os judeus e os gentios eram quem? Os romanos, os pagãos, têm o mesmo Deus. Jesus falou isso, ele não veio trazer nenhuma religião nova. Ele falou, não vim destruir a lei dos profetas, eu vim cumprir. Então, assim, na minha opinião pessoal, por que eu sigo o judaísmo e não me importo de entrar em qualquer lugar, ou ler qualquer coisa? Porque somos todos irmãos. Quem segue Jesus na prática, mesmo não sendo cristão, entende isso, nós somos todos irmãos. E essa encíclica do Papa deixa isso bem claro, porque tem gente que fala assim, não, mas o Papa está querendo unir ecumenismo, anticristo, aquele papo louco que a gente fica querendo encaixar as profecias em tudo quanto é coisa. Eu acho assim, essa encíclica, inclusive o Papa fala assim, a paz entre as religiões, entre as nações, é um plano de Deus, não é uma coisa da era de Aquário, nova era, New Age. Não, Jesus trouxe, nós somos todos irmãos. E isso ficou muito claro. Eu acho que essa encíclica aqui do Papa é uma das melhores, assim, eu fiquei impressionado com a genialidade do Papa, de conseguir interpretar assim, o contexto dos ensinamentos de Jesus, melhor do que, sei lá, eu acho que esse Papa é o primeiro Papa da história da Igreja que realmente entende o que Jesus queria dizer. Eu não sou ninguém para falar isso, mas, assim, pela interpretação que eu gosto de me aprofundar em cada parábola, em cada estudo, eu raciocínio, tudo. Que, por exemplo, mas fala, nossa, por que essa parábola Fratelli Tutti do Papa é tão, assim, excepcional? Simples. As encíclicas anteriores de todos os outros papas,
eles não aceitavam nem os outros, nem a própria cristandade como irmãos. Eles consideravam os protestantes, os ortodoxos, outras linhas cristãs, nem eram cristãos. Então, assim, o Papa, ele inclusive fala que os judeus, os islâmicos são irmãos. Inclusive ele cita em Dubai, né, que foi o encontro em 2019, e com o irmão lá o imã, ele chama imã Ahmad Al-Tayeb. E ele fala... Shirley.